Bom, boa tarde, gente. Vamos começar o estágio do espelho, que em francês é le stade du miroir comme formateur de la fonction du jeu. Jeu em francês é com letra maiúscula, tel qu'elle nous est révélée dans l'expérience psychanalytique. Em português tá o estágio do espelho como formador da função do eu, tem uma nota sobre esse eu, tal como nos é revelada na experiência psicanalítica. Esse texto é comunicação feita ao 16º Congresso Internacional de Psicanálise de Zurique, em 17 de julho de 1949. Portanto, Lacan aqui já era bastante importante na Sociedade de Paris, ao contrário do texto feito 13 anos antes, em 1936, em Marienbad, que ele diz, a concepção do estágio do espelho que introduzi em nosso último congresso há 13 anos. Quer dizer, 13 anos antes, em 1936, ele teve no congresso de Marienbad. Apresentou um texto que é extremamente importante, que é para além do princípio de realidade, que vem a ser a instância imaginária. Só que esse texto, só em português, ele vai da página 73 a 95. No congresso, a gente tem que ter a delicadeza de apresentar textos pequenos. E Lacan era muito jovem nessa época, em 36, jovem, tinha 36 anos, mas era jovem na IPA também. Mas ele tinha uma certa arrogância, ele não era fácil. E Jones, nessa época, ele abre a boca e nem termina. Acho que é Jones, se não estou bem errada, mas acho que foi Jones, que aí não deixou ele passar da primeira, segunda, terceira página, uma coisa assim, e parou por ali. Tipo assim, você não vai falar isso tudo. Na verdade, é um texto muito interessante que ele vai levantar toda aquela chatice que a gente aprende na faculdade de psicologia, para no final mostrar que, para além do princípio de realidade, que ele põe entre aspas, a gente tem, na verdade, a instância imaginária. E então, por isso, a ideia de que essa concepção do estágio do espelho que ele introduziu no último congresso, há 13 anos atrás, é essa que ele vai falar agora do estágio do espelho. Estágio é fase, é época, é etapa. Né? Do espelho, eu mostrei a vocês o espelho no seminário 1, não sei se vocês se lembram, quando eu estava mostrando para vocês o seminário 1, na página 163, se estiver no seminário 1, o meu é antigo, aquele vaso das flores. Eu só mostrei para vocês como é que de real virava realidade. No desenho aqui, no esquema simplificado que ele faz dos espelhos, ele mostra o côncavo e ele mostra o espelho plano. E ele mostra você em frente ao espelho plano. Quer dizer, aquele vaso de flores que é a realidade, que surge bonito, lindo, né, como imagem real. O objeto real é o vaso, as flores, né? O vaso e as flores estão separados e tal. E aí você, botando no espelho côncavo, fica um belo vaso de flores que vem a ser uma imagem real, que é a realidade. Quando você projeta essa realidade que você pensa que é você, que é o seu eu, que aliás é o seu eu no sentido do moi, você projeta ele do outro lado. No espelho vai aparecer você linda, maravilhosa, só com a diferença que sua esquerda parece com o direito, seu direito com a esquerda, mas é o espelho, né? É desse espelho que ele está tratando, tá? Quando ele está falando nesse estágio do espelho. Quando a criança está no colo do adulto e ela vai Eu não vou mostrar aqui a parte do espelho, porque isso vocês encontram no Variantes, que eu já fiz para vocês.
ela vai se olhar no espelho, no colo do adulto, ela vai ver do outro lado do espelho toda a realidade de objetos e pessoas e tal que estão em volta dela. A única coisa que ela ainda pequenininha no colo, ela ainda não sabe que aquele bebê é ela mesma, né? Ela vê um outro bebê no colo. Eu falei isso para vocês quando eu estava mostrando variantes. Eu estou dando sequência a essa parte do variantes. Quer dizer, essa parte que eu toquei no variante. Então, o estágio do espelho como formador da função do eu. Então, qual eu? O eu do inconsciente. Quer dizer, esse estágio do espelho que a criança está lá no colo e está vendo todo um universo, ela já está vendo uma imagem virtual. Do outro lado, é uma imagem virtual. Ela ainda não se vê, até que vai chegar uma hora que ela vai se ver, vocês vão ver pelo texto, mas é a formação desse je, do eu inconsciente. E esse je é com letra maiúscula em francês. Aqui está com letra minúscula, eu. Tal como nos é revelada na experiência psicanalítica. Isso a gente fazendo clínica, a gente vai podendo até ver isso, porque tem gente que tem memória da ascensão jubilatória do eu, do dia que descobriu que era ela própria em frente ao espelho. Tem mulher, então, que tem uma memória muito lá do fundo, geralmente as mulheres têm é muito frequente essa lembrança da sua visão no espelho e do seu reconhecimento como tendo sido, era ela que estava ali. Bom, ele vai fazer isso e eu vou deixar aqui porque a gente vai ter que comentar esse eu no próximo vídeo, porque ele tem uma nota extensíssima, tá bom? A gente está começando agora, o primeiro ponto do primeiro tomo.